Como não deixar a minha vida social atrapalhar o meu processo de emagrecimento e fim da compulsão alimentar e vício em comida? Sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento para a semana Fim da Compulsão Alimentar e Vício em Comida, um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou revelar os 3 principais erros que provavelmente você comete e que te impedem de emagrecer e acabar com a compulsão. Também vou te contar os 3 pilares essenciais para emagrecer e vencer o vício em comida e também as principais barreiras que te impedem de emagrecer e gerar a transformação que você tanto deseja. Sejam muito bem-vindos, esse evento é 100% online e 100% gratuito e para se inscrever basta você clicar no link que está aqui no meu Instagram, ali na minha bio, é o único link que está disponível lá, você se inscreve, é muito simples e se você tiver qualquer dificuldade para se inscrever, basta mandar uma mensagem para mim que eu te ajudo a fazer isso. Certo? Então hoje nós vamos falar nessa live que é complementar a este evento, porque lá eu tenho muitas informações para compartilhar com vocês sobre emagrecimento, vício em comida, compulsão alimentar, tudo que você muitas vezes não ouve aqui na internet, certo? E como é muita coisa, eu preciso complementar o tema que a gente vai fazer lá e é por isso que nós estamos fazendo essas lives essa semana toda, certo? E na live de hoje eu vou falar sobre vida social e emagrecimento, porque eu sei que isso é uma barreira, isso é uma dificuldade para muitos de vocês, né? Independente de quem bebe álcool ou não, mas aqui na minha prática, quando eu estou atendendo, os meus pacientes têm muita dificuldade com a vida social e o emagrecimento, o fim da compulsão. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque na verdade a sua vida social não deve ser um problema, né? E aí, a pessoa, muitas vezes, eu tenho que trabalhar ali a crença de que a vida social é um problema, de que a vida social é uma barreira, porque, na verdade, eu já quero começar esclarecendo e quebrando essa crença de que a vida social é um problema, né? A vida social, ela basicamente é algo muito importante na nossa vida. É muito importante a gente conviver e ver as pessoas que a gente gosta, principalmente nos dias de hoje, né? Em que é tão fácil só ficar mandando WhatsApp, fazer videoconferência, né? E a gente nunca tira mesmo um tempo para encontrar as pessoas que são importantes pra gente. Então, a primeira crença que eu já quero quebrar aqui, né, com vocês, com você que tem dificuldade em emagrecer e manter uma vida social, é de que a sua vida social pode atrapalhar o seu emagrecimento, né? Ou de que você deve parar de ter vida social, ou de que você deve reduzir a sua vida social, né? E aí eu vou trazer também estratégias para você conseguir manter as duas coisas. Mas isso precisa ficar muito claro. Você não precisa parar de ver os seus amigos, parar de encontrar os seus amigos ou a sua família, parar de frequentar os lugares que você frequenta, mesmo que nesses lugares tenha somente álcool e alimentos processados, fritura, tudo cheio de farinha ou muito carboidrato, açúcar, alguma coisa assim para comer, certo? Porque é exatamente sobre essa mentalidade que nós vamos falar hoje. Ok? Então, primeira coisa é a sua vida social não é um problema para você. Ela não deve ser um problema para você e ela não precisa parar de acontecer. Não é ideal que ela pare de acontecer. E aí você fala assim, Elaine, ok, mas então o que eu vou fazer? Se todas as vezes que eu vou lá as pessoas querem que eu beba, eu já tenho o hábito de beber, ou então eu vou comer pizza, eu vou comer lanche, eu vou comer fritura, eu vou comer alguma coisa desse tipo. Então, a primeira coisa que vocês precisam fortalecer muito, e é uma coisa que eu faço muito com os meus pacientes, né, é fortalecer a mentalidade de vocês, no sentido de que se você fica esperando que o outro, que o mundo, que o ambiente ao seu redor mude, você nunca vai mudar, você nunca vai emagrecer e você nunca vai acabar com a compulsão alimentar. Por quê? Porque o mundo não vai mudar. Você tem muito pouco controle sobre as mudanças do mundo, certo? Você não tem controle também sobre as pessoas com quem você convive. Você não tem controle sobre as escolhas dessas pessoas. Você não tem controle sobre o que elas comem, sobre as preferências dessas pessoas.
Então, ficar focando somente nisso, ai, mas seria tão mais fácil, né, se a gente frequentasse um ambiente mais saudável, que não tivesse tanta coisa que me deixasse com vontade de comer ou beber e etc, né? Então, esse é um pensamento que precisa acabar. Porque você fica querendo controlar ou você fica colocando o seu emagrecimento e a sua transformação e o fim da compulsão alimentar e vício em comida nas mãos de algo externo que está fora do seu controle. Então, primeira coisa que isso precisa acabar, né? E eu vou falar bastante sobre mentalidade lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, que já é semana que vem, segunda-feira começa. Certo? Essa é a primeira coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mudar você de dentro para fora. Você tem que mudar a forma como você pensa. Você tem que mudar as coisas que você faz. Você tem que mudar a sua escolha. Você tem que mudar, você tem que fortalecer o seu comportamento, a sua mente diante dessas situações. Então é nisso que você tem que focar, porque você só tem controle sobre você, você só tem controle, então assim, você tem total controle daquilo que você coloca na sua mão e daquilo que você coloca dentro da sua boca. Você tem 100% de controle disso, apesar de que hoje possa parecer que você não tem, mas você tem. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa é, não preciso acabar com a minha vida social, porque a minha vida social é algo saudável na minha vida, é algo bom para mim, é algo positivo eu ver as pessoas que eu gosto, eu estar com elas presencialmente, eu interagir com essas pessoas semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, não importa, mas isso é muito importante. Certo? A gente não pode ficar se isolando, né, num processo de emagrecimento. A segunda coisa, você vai ter que fortalecer a sua mente para controlar somente aquilo que você tem controle. Então, como eu falei, você não tem controle do externo, você não tem controle de nada que está fora de você, você não tem controle sobre os outros, mas você tem 100% de controle sobre você. E se hoje você não sente que você tem 100% de controle sobre você, então você precisa estar lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, certo? Porque eu vou te falar muitas coisas para ajudar a fortalecer a sua mentalidade e gerar esse controle que você precisa ter sobre você, de não ficar tão influenciado, né, influenciada pelas coisas externas, pelas pessoas e pelo comportamento das pessoas. Mas você também precisa saber que sim, o comportamento das pessoas te influenciam muito. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, o comportamento das pessoas, as coisas ao seu redor, se você deixar, elas influenciam 100% das suas ações. Porque naturalmente, como ser humano, nós somos assim. Certo? Nós somos totalmente influenciáveis pelas coisas, pelo externo, pelas pessoas. Mas você vai ter que trabalhar bastante a sua mente para não ser essa pessoa mais durante o seu processo de emagrecimento, se você quer manter a sua vida social saudável. Porque aí nós vamos para a segunda estratégia, né? A terceira coisa que você pode usar. Você sempre pode passar a sugerir novos lugares para vocês fazerem o happy hour ou os encontros de vocês. Hoje em dia, né, e principalmente se você mora numa cidade maior, como São Paulo, né, mas mesmo que você more num lugar, né, numa cidade menor, às vezes é fácil de encontrar, tá? Em São Paulo não tem desculpa, tá, gente? Em São Paulo é muito, muito, muito fácil de encontrar. E isso geralmente em cidade grande também, tá? Qualquer outra cidade grande. Você encontrar lugares muito agradáveis que tenham um cardápio extremamente variado. Então, você vai fazer um happy hour, você vai encontrar seus amigos, suas amigas, você vai encontrar a família, você vai encontrar quem for. E aí você sempre pode sugerir um lugar que tenha opções para todo mundo. Que a pessoa que vai com você não se sinta obrigado a comer nada saudável, nada que ela não queira, mas que você também não se sinta obrigado a comer algo que você não quer ou não sinta que você tem opção. Então veja, sugerir um novo lugar, um lugar que acomode os hábitos alimentares de todo mundo, é uma estratégia excelente que está 100% no seu controle. E claro, não significa que todo mundo vai aceitar logo de cara, ou que as pessoas vão concordar e tudo mais, porque às vezes tem a distância, mas está no seu controle fazer essa sugestão, certo? Eu sou a pessoa que mais faz isso.
com todo mundo da minha família, com as pessoas da minha família, com amigos, amigas, por exemplo. As minhas amigas, elas gostam das minhas sugestões, então, mais saudáveis, né? Porque todo mundo, às vezes, no fundo, quer estar um pouco mais saudável, quer se alimentar de forma mais saudável. E elas sabem que eu não gosto de lugar de comida saudável que não é gostosa, que não é saborosa, que não é apresentável, né? Então, dá pra juntar as duas coisas. Então, elas sempre falam, você escolhe o lugar, porque as pessoas gostam, né, de sentir que elas estão indo num lugar que tem comida saudável e gostosa, certo? Mas ainda assim, eu tenho vários lugares aqui estratégicos em São Paulo que acomoda o paladar de todo mundo, inclusive o meu, né? Então, se eu quero ser a pessoa proativa em fazer essa mudança, se é importante para mim comer saudável, me alimentar de forma saudável na maioria do tempo, né? E ter uma vida social, não deixar de ver as pessoas por causa dos meus hábitos alimentares ou dos hábitos alimentares delas. Então, por que não eu simplesmente não ser essa pessoa que vou ser proativa de sugerir um lugar e eu vou procurar esse lugar, né? Eu vou fazer esse trabalho, porque é importante pra mim, né? E aí você vai ver que, contanto que tenha as opções das outras pessoas, pra elas muitas vezes não vai fazer diferença nenhuma, né? E talvez elas vão até gostar de ir num lugar que tenha várias opções, que tenham mais opções, certo? Então, mais uma estratégia para que a sua vida social não seja um problema durante o seu processo de emagrecimento e fim da compulsão, tá? E aí, uma outra coisa que você pode fazer, né? Você vai ter que trabalhar a coragem de ser diferente, a coragem de ser a pessoa que vai muitas vezes escolher as coisas ali diferente das outras pessoas. Porque uma outra estratégia que você também pode usar nos seus happy hours, então vamos imaginar que vocês sempre vão num lugar em que não tem opção mais saudável. Então você não tem um lugar coringa, estratégico para você sugerir, ou na sua cidade não existe esse lugar, e vocês acabam indo sempre em algum tipo de bar ou algum tipo de local ou restaurante que tem mais comida processada mesmo. Então o que você sempre pode fazer é se alimentar antes de ir. Porque você não precisa fazer esses encontros somente sobre comer e beber. Você pode fazer esses encontros sobre estar com as pessoas, sobre ir lá para conversar, sobre ir lá para interagir com as pessoas. Mas você não precisa, muitas vezes, estar lá só para comer e para beber, né? Então, se você, por exemplo, se organizar para se alimentar antes de ir para o evento, ou fazer escolhas melhores lá, se for possível, já é uma opção, né? Para você, quando chegar, você pode tomar um suco, por exemplo, você pode pedir alguma coisa mais leve, né? Mas você não precisa, por exemplo, chegar lá com muita fome, com muita vontade de comer, e aí comer aquele monte de fritura, ou beber muito mais álcool do que você planejou, certo? Então você sempre pode se alimentar antes de ir, né? Então coma, por exemplo, algo com proteína, com fibras, por exemplo, né? Evite os carboidratos, porque provavelmente você vai comer carboidrato lá. Nos bares é muito mais fácil encontrar carboidrato, fora que o álcool por si só já é um carboidrato, tá? Então você pode fazer essa estratégia de se alimentar antes, né? E aí, quando você estiver nesse ambiente do happy hour, a outra estratégia que eu quero sugerir é que você também, né, ainda nessa linha de trabalhar a mentalidade, você vai ter que trabalhar a sua coragem, a coragem interna, porque muitas vezes você sempre fez tudo o que todo mundo faz. Então você se alimenta como todo mundo se alimenta, você acaba ali pedindo o que todo mundo pede. E aí, vamos imaginar que você determinou que este ano é o ano em que você começa a trabalhar o seu emagrecimento e fim da compulsão, e você não para mais, e você só para quando você conclui, quando você termina esse processo, quando você chega no seu peso ideal, quando você sai daquele peso de obesidade, né? Então você coloca isso como foco, porque se você não colocar isso como foco na sua vida, a sua vida ela com certeza vai engolir as suas metas, os seus objetivos, aquilo que é importante para você. Porque você sempre vai ter mais uma ocasião com oportunidade de comer algo, né? Você sempre vai ter mais um happy hour, você sempre vai ter mais um aniversário, você sempre vai ter mais uma viagem, mais um evento do seu trabalho, mais uma festa.
enfim, você sempre vai ter, vamos dizer assim, oportunidades de comer alimentos não tão saudáveis, né? Estar ali em ambientes em que você vai ter uma variedade de alimentos, né, para consumir, mas você vai ter que estabelecer que agora, se aquela é a sua prioridade, tudo bem que esses eventos vão acontecer, só que você não pode mais ser a mesma pessoa nesses eventos, né? Você não pode ser mais a pessoa que comeria tudo deliberadamente, sem escolher, sem pensar, né? Sem decidir porções, né? Porque você já colocou essa questão do emagrecimento e do fim da compulsão como seu objetivo maior. Então a sua vida ela vai continuar acontecendo, né? O mundo não vai parar para você emagrecer, né? As festas, os eventos, né? As pessoas, elas não vão mudar, os eventos não vão parar de acontecer para você emagrecer. Então você vai ter que trabalhar muitas vezes a coragem de ser a pessoa que vai chegar lá no seu happy hour, né, ou qualquer que seja a sua vida social, e você dessa vez vai pedir um suco de maracujá sem açúcar, né? E vai pedir uma porção de carne somente, não vai comer o pão, não vai comer outras coisas, né? Porque se aquilo não está no seu plano, né, você não vai comer aquilo. Tô dando um exemplo, às vezes pode sim estar no seu plano, certo? Mas você vai pular a fritura, por exemplo, né? E aí as pessoas vão olhar pra você, porque você sempre se alimentou de um jeito, mas agora você tá pedindo coisas diferentes. E aí as pessoas vão ficar olhando pra você e vão falar: nossa, mas você vai comer isso, você não vai beber, você não sei o quê. E elas vão começar a fazer vários comentários, né? E aí você então vai ter sim que ter a coragem de ser a pessoa diferente da turma, de ser a pessoa que agora foca nos seus objetivos, de ser a pessoa que tem a coragem até de desagradar. Porque algumas pessoas não vão gostar de beber sozinhas, né? Elas querem beber álcool com companhia. Mas você não precisa ser essa companhia. E você pode ser essa companhia de estar ali presente com a pessoa, mas você não precisa beber junto com ela. Olha quanto de mentalidade você vai ter que trabalhar em você para fazer isso. Porque você também vai ter que ter a coragem de dizer não. Não vou beber hoje. Não vou comer isso hoje. Né? E você começa a fazer as suas escolhas de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua agenda pessoal, com os seus planos. Porque senão sabe o que acontece? Você está sempre na agenda dos outros. Você está sempre fazendo o que os outros querem que você faça. Você está sempre fazendo o que todo mundo quer. E aí é por isso que você nunca emagrece, que você nunca acaba com a compulsão. Entende? Então, trabalhar essa coragem também na sua vida social vai ser muito importante. Porque você vai no aniversário e você não precisa se obrigar a comer o bolo de aniversário. Ai, Helena, mas eu quero muito bolo de aniversário. Ótimo, então planeje para comer esse bolo de aniversário. Estruture o seu dia, por exemplo, para ele caber ali nos seus planos, né? Porque se você já acorda comendo um monte de alimento cheio de farinha e açúcar, e aí você já almoça um monte de fritura, e aí você vai lá no aniversário, vai comer mais um bolo, né? Entende? Por que você vive nesse ciclo? Porque você não faz essas escolhas mais estruturadas, né? E aí você realmente, muitas vezes se você tirar o açúcar por um tempo para trabalhar essa questão da compulsão, se você tirar a farinha por um tempo, você vai ter que dizer não numa festa de aniversário para o bolo. Será que você consegue fazer isso hoje? Será que você tem coragem de dizer não para uma pessoa numa situação dessa? Então veja como você também vai ter que trabalhar bastante a sua coragem de forma geral, coragem de ser o diferente, coragem de dizer não, coragem de desagradar, né? Porque a vida vai acontecer como eu falei e você não está seguindo a agenda dos seus objetivos, você está sempre vivendo no objetivo das outras pessoas. Oi, Magda, bom dia. Então, né, não tem como você transformar o seu peso e o seu emagrecimento e acabar com a compulsão, né? Então, por fim, a última estratégia é realmente você fazer essas ocasiões sobre as ocasiões e não necessariamente colocar o foco na comida, no que você vai comer, porque você sempre pode comer antes de ir, como eu falei, ou você pode comer depois, como eu falei, ou ali se não tiver um alimento saudável para você escolher.
Certo? Então, gente, eu queria recapitular tudo que eu falei aqui com relação à vida social, porque a sua vida social, ela é muito mais. Então, todas as vezes que eu tenho um paciente que coloca como barreira a vida social, eu já sei que eu vou ter que trabalhar muito a mentalidade desta pessoa, que não tem nada a ver com a vida social, certo? Que tem a ver com como ela pensa. E de acordo com o que ela pensa, ela faz escolhas. E aí são essas escolhas que vão interferir no emagrecimento e fim da compulsão. Então eu sei que eu tenho que trabalhar aqui, ó, no pensamento, certo? Então, a primeira coisa é você tirar essa crença de que a sua vida social atrapalha o seu emagrecimento. Ao contrário, quando você está com pessoas que você gosta, quando você convive com essas pessoas, você encontra essas pessoas com frequência, você libera um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio extremamente prazeroso, que é um hormônio do conforto, que é um hormônio do prazer, por exemplo, aquele prazer que eu digo de simplesmente você estar satisfeito com uma situação, de você se sentir bem com algo. Então a ocitocina é esse hormônio da comunidade, de você estar com alguém. Você também libera ocitocina quando as mulheres grávidas, né, quando elas têm o bebê, então segurar o bebê no colo, então a mãe ali naquele contato com o bebê, não só a mãe está liberando ocitocina, mas o bebê também, então é extremamente importante. Mas isso também pode acontecer na sua vida social, quando você está lá com as pessoas e você não precisa nem tocar nessas pessoas, então você chega, só cumprimenta, dá um beijo, um abraço, né? E aí, ali, só de estar com aquelas pessoas conversando em comunidade, você já está liberando ocitocina. Então, a sua vida social, ela não é um problema para o seu emagrecimento e fim da compulsão. Mas a forma de você pensar sobre a sua vida social pode sim fazer dela um problema. Ok, então você já sabe disso. Então, quais são as próximas estratégias para você mudar o seu pensamento? E, consequentemente, mudar as suas atitudes, né? A primeira coisa, como eu falei, é sugerir novos lugares para vocês fazerem esses happy hours e esses encontros, que sejam lugares que tenham outras opções, que tenham um cardápio variado para todo mundo, como eu falei aqui, né? A segunda coisa é você trabalhar a coragem de dizer não, coragem de ser o diferente, coragem de ser a pessoa que todo mundo vai comer pizza e você vai comer uma outra coisa, você vai comer um lanche um pouco mais leve, por exemplo, ou você vai comer um prato de comida mesmo, comida de verdade mesmo, né? Mas não vai comer pizza, que é muito mais calórico, né? Em pouca quantidade, certo? Então você vai sim ali conseguir pedir, né? Fazer escolhas diferentes. Então você vai ter que trabalhar essa coragem, porque se todo mundo tá comendo uma coisa que não está nos seus planos, né? Então você pode sim ser a pessoa que vai agora viver de acordo com o seu objetivo, né? Que vai trabalhar as suas metas, né? Que você não vai sempre fazer o que todo mundo faz, porque senão você nunca vai ter os resultados que você quer, certo? A outra coisa é o fato de que você sempre pode se alimentar antes de ir ou depois, por exemplo. Você não precisa necessariamente ir lá para comer ou beber nada. Você pode simplesmente estar lá para conversar com as pessoas, fazer desse momento menos sobre alimentos, sobre comida e bebida e fazer mais sobre estar em comunidade. Porque pensa, se você tem uma vida social frequente, você frequentemente tem essas oportunidades, essas ocasiões. Então se toda vez você for beber e comer coisas gordurosas, né, não vai fechar a conta no final do mês. Então, você sempre pode fazer desses eventos momentos sobre conversar, pedir uma água com gás e simplesmente conversar com as pessoas, né? Estar ali presente com elas, mas não fazer daquilo sobre comida e bebida, certo? E a última coisa, né, é você simplesmente trabalhar essa questão de que os momentos, né, que você tem com essas pessoas são momentos que podem sim ser sobre outros assuntos que não comida e bebida, como eu falei aqui, tá? Então, sugerir novos lugares, certo? Trabalhar a coragem. Então, você sempre pode usar de todos esses artifícios, né, de todas essas estratégias para você continuar ali no seu foco, na sua meta do emagrecimento e fim da compulsão alimentar e vício em comida,
certo? Não deixe a sua vida passar e você ficar esperando o momento adequado, certo? A situação mais apropriada, a época melhor, né? Porque senão a sua vida daqui 1 ano vai estar a mesma, né? E há quantos anos já você deseja emagrecer? Há quantos anos você deseja acabar com a compulsão alimentar? Há quantos anos você deseja se livrar desse vício em comida? Né? Então será que isso não aconteceu ainda? Porque você ainda não colocou isso como um foco na sua vida? Gente, quando eu falo foco, nada tem a ver com disciplina, com você ser radical, nada disso. É você simplesmente começar e não parar mais até conseguir, independente dos altos e baixos que você vai enfrentar ao longo dessa jornada, porque eles serão normais. Às vezes você fica com a expectativa de achar que o seu emagrecimento, ele vai ser aqui, ó, você vai sair do ponto A, que tá aqui embaixo, e aí numa linha retinha você vai chegar aqui no ponto B, emagreci. Você acha que é assim, né? É reta essa linha. E essa linha não é reta para ninguém. Ninguém que conquista uma meta grande, uma meta importante, uma meta significante, não encontra barreiras, né? Então você vai ter os seus desafios, vai. Porque você não é igual todos os dias. Um dia você se sente um pouco melhor, um pouco mais motivada. No outro dia você se sente um pouquinho mais cansada, um pouco menos motivada, né? Mas o mais importante é que quando você decide, você não deixa mais, você simplesmente não desiste, você não sai mais da meta, né? Não importa o número de altos e baixos, né, que vão acontecer até eu chegar aqui. Só que se eu estabeleci que eu não vou mais conviver acima do meu peso, eu não vou mais conviver sem saúde, eu não vou mais conviver com compulsão alimentar e vício em comida, então agora eu só preciso decidir. E o mais difícil é decidir mesmo. Decide que essa não vai ser mais a sua vida. Decide que se outras pessoas conseguiram, você também tem a capacidade de conseguir. Decide isso. E uma vez que você decide, não importa agora os desafios, porque você vai vivendo a sua vida e você vai enfrentando os desafios. Você vai aprendendo com eles. E você vai aprendendo com esses altos e baixos, né? Mas as pessoas que conseguiram, gente, elas passaram por muitos altos e baixos, né? Então não deixe esse pensamento, às vezes, de achar que tudo tem que ser perfeito, que tem que ser muito rápido, que tem que ser da noite pro dia, porque senão você não consegue, porque senão você já desiste. Não precisa ser sobre isso, né? E não coloque a sua vida social como mais uma dessas barreiras, né? Só decide que você não vai viver mais. Você vai fazer de tudo que está ao seu alcance, todos os dias um pouquinho, até você chegar no fim da compulsão e vício em comida e emagrecer do jeito que você quer. Decide que vai ser assim. E aí você simplesmente começa a caminhar essa jornada, incluindo a sua vida social, usando essas estratégias que eu compartilhei aqui com você, certo? E aí você simplesmente não para mais até conseguir. Não importa quanto tempo vai demorar, você não para mais. Você começa a buscar ajuda da forma que você pode e você não para mais, certo? Então, espero que essa live tenha sido útil para você, que tenha ajudado a começar a mudar a sua mentalidade com relação ao seu emagrecimento e fim da compulsão alimentar e vício em comida. E se você ainda não se inscreveu na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, que será um evento 100% online e gratuito, que começa já na segunda-feira, dia 9, segunda-feira, dia 9, às 8 da manhã. Você pode se inscrever ali no link que está no meu Instagram. Basta se inscrever ali e você já vai receber todas as informações sobre esse evento, certo? Lá eu vou trabalhar demais, né? Como eu falei, eu vou revelar várias coisas sobre os 3 erros que provavelmente você comete
com relação ao fim da compulsão. Vou revelar também os 3 pilares essenciais para você emagrecer e acabar com o vício em comida. E também vou te contar as principais barreiras que te impedem de emagrecer e gerar essa transformação que você deseja. E uma delas aqui, ó, essa live ela é complementar, porque a sua vida social é uma barreira, né? Se você deixar. A sua vida social, ela só vai ser uma barreira se você deixar. Tá? Ela não precisa ser uma barreira, como eu falei aqui, certo? Então, muito do processo vai ser também sobre a sua mentalidade, porque a sua mentalidade, a sua forma de pensar, ela vai influenciar muito nas suas ações, certo? Então, convidem as pessoas que precisam a emagrecer e acabar com a compulsão alimentar e vício em comida para estarem no evento, né? Assistirem o evento Semana Fim da Compulsão, 100% online e gratuito. Só precisa se inscrever e mais nada, aqui no link do meu Instagram, certo? Então eu espero que você tenha um excelente dia e amanhã eu te espero para mais uma live de aquecimento para o nosso evento. Até mais e até amanhã. Tchau, tchau!